Olá, artista! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Brito, especialista na arte do crochê livre, e hoje nós vamos fazer juntinhas aqui a primeira peça feita através do quadradinho da maratona de quadradinho. Para quem tá chegando aqui agora, ainda não tá sabendo, tá rolando aqui no canal uma maratona de quadradinhos da vovó, de square, esses quadradinhos que nós estamos vendo há muito tempo por aí. E hoje nós vamos fazer a nossa primeira peça, mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, clica aqui para se inscrever, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada, porque tem muita coisa aqui toda semana. Tem 2 vídeos aqui de quadradinho, a maratona que nós estamos iniciando, e agora eu vou começar a postar as peças feitas à base do quadradinho, tá? Nós temos aqui já 4 quadradinhos disponíveis na nossa maratona e hoje nós vamos fazer a peça com o quadradinho de número 2. Então, se você ainda não fez, procura lá na página inicial do perfil, quadradinho de número 2 da maratona dos quadradinhos, faça 2 desses quadradinhos, porque é o que nós vamos usar aqui para fazer a nossa peça. Eu tenho essa aqui, numa versão de um fio mais fininho, muito leve, muito gostosa, muito fresquinha. E tenho essa aqui que está vestida na jujuba, que eu fiz com um fio um pouco mais grosso e ficou com esse caimento maravilhoso. Eu também amei as 2 versões, aquela ali na cor rosa. Então, nós vamos fazer essa peça aqui. Você pode fazer com qualquer fio, você pode fazer qualquer tamanho, porque eu vou explicar aqui de maneira que você consiga fazer para qualquer pessoa, qualquer tamanho, com qualquer fio, sem nenhuma dificuldade, sem muita conta, sem muita soma, tá? É só fazer. Mas você precisa ir lá, então, e fazer 2 quadradinhos do quadradinho número 2 da maratona, tá? E aí, aqui nós já vamos iniciar direto do quadradinho para a peça. Como eu disse, eu repito, é uma peça muito fácil para fazer, muito rápida, e detalhe que nós amamos, é muito econômica. Então, para mim, assim, para esse tamanho aqui, que é um M para G, eu gastei menos de 2 novelos. Eu gastei um novelo para fazer a base do corpo e abri um outro somente para fazer as mangas. Então, sobrou praticamente um novelo inteiro. Então, ela é muito econômica, bem simples, olha. Pouquíssimos detalhes, muito básica, mas muito linda, de bonita, muito perfeita. E eu amo blusinhas assim mais básicas para usar no dia a dia, com um shortinho, com uma saia, com uma calça jeans, aquele bom e velho jeans que nós amamos. Então fica perfeita. Dá para usar em várias ocasiões, dá para usar também com uma calça social e um blazer por cima, uma jaqueta jeans, enfim. Ela fica perfeita para qualquer ocasião. E por ela ser simples de fazer, você pode fazer de várias cores, porque só mudando a cor já fica perfeito. E você vai entender que a base de outros quadradinhos que nós já temos aqui no canal, você consegue fazer outras peças diferentes, mudando apenas o quadradinho, tá bom? Então é uma peça muito versátil e você vai ficar muito satisfeita, porque ela é muito simples, muito rápida e muito econômica. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram também, me acompanhe por lá para você acompanhar o dia a dia, a rotina, todas as coisas que eu posto por lá, todas as novidades, ficar por dentro de tudo e acompanhar também as peças que eu tô mostrando lá dos quadradinhos que estão na maratona aqui do canal. Então, acompanhe também por lá, juliana.brito, para ficar por dentro de tudo. E agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, prepare seus 2 quadradinhos, vamos para nossa videoaula e fios à obra! Então, eu tenho aqui um quadradinho, se você puder, né, lembrar lá na aula outra vez, se você for fazer, você só continuar, não precisa cortar o fio, tá? Porque dá certo também, mas caso você cortou lá na aula de quadradinho, tudo bem também, dá certo também, então eu trouxe aqui cortado pra você ver que dá certo também, mas claro, se você continuar, é arremate a menos, tá? Então, eu vou vir aqui em um dos 4 cantinhos, ó, que eu tenho, vou introduzir o meu fio aqui. Vou fazer 2 correntes, laçar o fio e fazer um ponto alto. Então, vou fazer a metade de um cantinho, tá? Aqui são 3 pontos altos, vou fazer aqui as 2 correntes e mais 3. Se você sobe com 2 correntes, tudo bem. Se você fizer 3, também tudo bem, você faz do jeito que você tá acostumada aí, tá? Então, eu fiquei aqui com a metade de uma curvinha, que é um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, porque eu vou completar ele na volta, tá? E aí, eu vou laçar o fio, ó. Vou fazer aqui uma corrente, vou lá no próximo espacinho
E vou fazer aqui 3 pontos altos. Então, todos os espacinhos vão ser 3 pontos altos. Uma corrente, laço o fio, vou lá no próximo espacinho, vou fazer 3 pontos altos. Só vai continuar o square, não vai ter diferença nenhuma. Ó, uma corrente, laço o fio, venho aqui no próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente, vem aqui na quininha, ó, onde eu tenho 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aqui no meio, eu vou repetir a sequência. Então, sempre nas quinas vai ser a mesma coisa. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Tudo no mesmo buraco de corrente. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou lá no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, 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 chegou na outra quina aqui, vou fazer outro leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, vou laçar, vou lá no outro espacinho, 3 pontos altos. Todos os espacinhos de corrente vai fazer 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espacinho de corrente, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espacinho de corrente, 3 pontos altos. É somente uma repetição, uma corrente, no próximo espacinho de corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, na quina, repito a quina, 3 pontos altos. 2 correntes. E mais 3 pontos altos no mesmo buraco de corrente, quina sobre quina. Uma corrente, laço o fio, vou no próximo espaço de corrente, faço 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço de corrente, faço 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço de corrente, faço 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço de corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, nós já chegamos aqui no início, onde eu tenho a metade de uma quina. Então, eu vou laçar o fio, vou entrar aqui dentro desse espaço, onde eu já tenho 3 pontos altos, vou fazer aqui mais 3 pontos altos, ó. E aí, eu vou fechar com um ponto alto, ó, eu faço um ponto alto, volto lá na corrente das primeiras correntes que eu fiz, ó, volto aqui na segunda, se você fez 3, você vai na terceira, e vou laçar aqui, e vou fazer um ponto alto atravessado nessa quina aqui. E aí, daqui mesmo, eu vou subir 2 correntes, laçar o fio, entrar aqui dentro no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto.
Então, eu sempre vou começar com a metade de uma quina, 3 pontos altos. E aí, eu completo na volta desse mesmo jeito. E aí, eu faço uma corrente, laço o fio, vou na próxima espaço de corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço de corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço de corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço de corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço de corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, chegou na quina, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Toda a sequência vai ser desse mesmo jeito, nada vai mudar, tá? E aí, a cada carreira, vai aumentando um quadradinho e você vai conseguindo ir aumentando a proporção até você chegar na medida que você precisa. Ó, fiz a quina, faço uma corrente, vou no próximo espaço de corrente, faço 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço de corrente, 3 pontos altos. Ó, vai ficando assim. Então, é só uma repetição. Em cada um desses espacinhos aqui de uma corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. E em todas as quinas, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Eu vou dar uma adiantada aqui até chegar aqui na metade da quina para nós finalizar aqui junto. Ó, depois de fazer a volta toda, chegando aqui, eu faço uma corrente. Aqui tá os 3 pontos onde eu iniciei, eu vou entrar aqui nesse mesmo espaço e vou completar aqui a minha quina com 3 pontos altos. E aí, eu vou fazer um ponto alto, ao invés de fazer as correntes, eu vou fazer um ponto alto aqui. Então, esse ponto de atravessado aqui, ele fica no lugar das correntes, tá? É pra gente conseguir subir do mesmo lugar, porque aí não precisa caminhar até o próximo intervalinho. Então, assim fica bem mais discreto. Aí, eu laço o fio, entro aqui dentro da correntinha do topo. Se você fez 3, você vai entrar na terceira. Se você fez 2, você vai entrar na segunda. Vai puxar a laçada aqui, vai fazer um ponto alto, ó. Tiro 2, tiro 2. E aí, fecha a quina bem certinho. E aí, sempre você vai subir 2 ou 3 correntes, laçar, entrar aqui no mesmo lugar. E aqui, você vai fazer mais 2 pontos altos para completar 3. Vai fazer uma corrente, vai no próximo espaço, vai fazer 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos. E essa mesma sequência, essa mesma repetição. Você vai fazer isso até você ficar com o tamanho que você precisa, ó. Deixa eu esticar aqui. Então, você vai seguir a mesma repetição. Uma corrente, 3 pontos em cada espaço. Chegou na curva, 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente e segue fazendo 3 pontos em cada espaço. Chegou aqui no final, completa a quininha com 3 pontos altos, faz um ponto alto atravessado, reinicia, sobe as correntes, faz 3, a metade da quininha e volta fazendo tudo. Você vai fazer isso até você ficar com o tamanho que você precisa. E como você vai saber o tamanho? Você vai tecendo e aí você vai colocando uma parte rente com o seu pescoço na altura do ombro, tá? Que é pra dar certinho. E você vai ver a medida embaixo até o tamanho que você quer, tá? Somente isso, você coloca na frente do seu corpo assim, bem rente ao pescoço na altura do ombro, e você vai vendo o tamanho que vai ficar. Lembrando que nós vamos costurar uma peça na outra, então você precisa de 2 partes iguais do mesmo tamanho, tá?
Mas não tem erro, é só ir tecendo até você ver que chegou no tamanho que você quer. Se você quiser fazer menor, maior, só se atente que fique de acordo, porque não pode ficar pequeno demais, né? Senão daí não passa na cabeça, não dá pra... Enfim, não dá pra fazer nada. Então, vai sempre medindo na frente do seu corpo. Uma direção de um ombro, uma direção de outro, o pescoço aqui no meio. E aí, você faz até o tamanho que você quiser, que você goste, tá? Então, você vai precisar de 2 partes iguais a essa, e aí nós vamos fazer toda a costura, a manga e os acabamentos. Bom, então, eu tenho aqui 2 partes, ó, tem 1, 2 iguais, mesma quantidade de carreira, mesmo tamanho, ó, a partir do miolinho do square. O tamanho, gente, é o seu tamanho, tá? O meu aqui ficou com 41 centímetros, que é pro meu tamanho. Obviamente, é um quadrado, vai ter 41 dos 2 lados. Então, você vai tirar a sua medida para o quadrado. Você vai fazendo, vai colocando na linha do ombro embaixo, vai ficar curto, tá? Porque nós vamos fazer agora umas carreiras na parte de baixo para deixar no comprimento que você gosta. Aí também é opcional, você vai fazer a quantidade de carreira que você quiser. Aqui em cima, só que é importante para que você não faça muito grande, senão vai ficar enorme a sua peça. Então, você tem que fazer ao seu gosto, se você quiser mais larguinha, se você quiser mais apertadinha. Eu fiz um modelinho mais apertadinho, ó. Então, o esquema aqui, ó, uma parte e outra parte. Vai ser costurada aqui em cima, deixando o buraco para a cabeça, então você tem que se atentar nessa medida. E aqui vai ser costurado para deixar uma cava pro braço, tá? Então, ela tem que fazer uma volta na lateral do seu corpo, então você tem que fazer um tamanho que seja adequado para você. Então, o meu aqui deu esse tamanho que eu passei para vocês, mas é para minha medida. Aí, você vai fazendo, vai colocando na frente do seu ombro, assim, no pescoço, perto do pescoço, e vai vendo se dá para fechar nas laterais, se tá bom, tá? Porque aí, a parte de baixo, nós vamos complementar agora, tá bom? Então, depois que eu terminei aqui fazendo as carreiras circulares, que ficou do tamanho que eu quero, agora eu vou deixar maior a parte de baixo, no comprimento, eu quero deixar um pouco maior. Então, eu vou pegar aqui, no último aqui, que eu vou finalizar, ó, vou fazer aqui uma corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo e vou fazer uma laçada. Eu vou cortar o fio porque eu vou precisar iniciar daqui do canto para poder deixar a parte de baixo maior, que aí é o comprimento, a altura da sua peça, que é opcional. Então, vou cortar aqui com um pedaço sem menisquência para fazer o arremate depois, ó. E vou firmar o nozinho ali. Aí, aqui, nesse momento, você vai definir o tamanho que você quer, tá? Então, deixando uma sobra de fio aqui pro arremate, eu vou fazer a laçada aqui inicial. E eu vou vir aqui em algum dos cantinhos. Vou vir nesse aqui, ó. Vou colocar o meu fio aqui dentro, bem no cantinho, no intervalo de corrente. Vou subir aqui 2 correntes, que vai fazer a vez de um ponto alto. Vou laçar. Vou vir aqui dentro do primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto. Então, vai ficar assim, tá? Aí, eu vou fazer uma corrente, vou laçar o fio, vou lá no próximo espaço, aqui, ó, no buraco de corrente, e vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma laçada, vou lá no próximo, 3 pontos altos. Do mesmo jeito, separados por uma corrente, 3 pontos altos em cada espacinho. Uma corrente, uma laçada, vou lá no próximo espacinho, vou fazer 3 pontos altos. Vai seguir a mesma sequência, só que aí agora, ao invés de fazer circular, nós vamos fazer carreiras de ida e volta só em uma dessas partes, porque eu preciso deixar a altura da minha peça do tamanho que eu gosto. Então, é somente isso, ó. 3 pontos para cada um dos espacinhos separados por uma corrente. E aí, eu vou fazer isso até chegar aqui no próximo. Eu comecei aqui e eu vou parar aqui, do mesmo jeito que eu iniciei.
Ó, já chegando aqui no outro cantinho, eu vou fazer aqui os 3 pontos altos. Uma corrente, aí eu vou repetir o que eu fiz aqui no começo. Eu vou fazer a corrente aqui, ó, vou em cima desse último ponto alto antes de chegar aqui nas correntes, ó. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos. E aqui dentro das correntes eu vou fazer um. Por que que eu faço isso? No certo, né? O certo não, o normal seria os 3 pontos altos aqui nessa curvinha, mas eu não faço porque senão ela tende a ficar um pouco tortinha aqui, não fica bem retinho na curvinha. Então, eu faço dessa forma para ficar bem retinho nas laterais, porque nós não vamos mais fazer circular. Nós vamos sair daqui de uma beiradinha, ó, de uma quina, e vamos até a outra quina fazendo a mesma coisa. Chegou aqui na outra quina, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes, laçar o fio, vou virar o meu trabalho, porque agora eu vou retornar. Ó, vou vir aqui no primeiro espacinho de corrente, vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, vou no próximo espacinho, vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho de corrente, 3 pontos altos. Então, é somente essa repetição, tá? É a mesma coisa que estávamos fazendo, mas agora não vamos fazer a carreira completa, nós vamos fazer só uma das 4 partes, para poder aumentar a altura da nossa peça, o comprimento da nossa peça. Então, vou seguir fazendo 3 pontos altos para cada um dos espacinhos, separados por uma corrente. Ó, chegando no final, sempre vai ser a mesma sequência. Aqui eu iniciei com o espaço, ó, 4 correntes, aqui eu vou finalizar com o espaço. Então, eu vou fazer uma corrente, vou laçar o fio, vou vir aqui acima do último ponto, ó, dos 3, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou finalizar com um buraquinho vazio, ó. Finalizei e comecei com o espaço. Agora, eu vou subir 2 correntes, laçar o fio, vou retornar. Então, aqui no anterior eu tinha um espaço, agora eu vou fazer bloquinho cheio. Então, vou fazer 3 pontos altos aqui dentro do espacinho. Uma corrente e vou seguir fazendo até o final a mesma sequência, a mesma repetição. Uma corrente e 3 pontos altos para cada espacinho. E aí, eu vou fazer até lá o final, chegou aqui no final, eu vou preencher também, aí eu vou subir 4 correntes para a próxima, vou vir aqui no final, vou fazer uma corrente e um ponto alto aqui acima do último ponto. Então, sempre vai ser uma vazia e uma cheia, uma vazia e uma cheia, até você atingir o tamanho que você quiser. Isso eu digo aqui nos cantinhos, tá? Se aqui nessa eu tenho 3 pontos, na próxima eu vou ter o espaço. Então, eu vou iniciar com 4 correntes e vou finalizar com uma corrente e um ponto alto aqui no último ponto, tá bom? E aí, você vai fazer carreiras de ida e volta somente nesse pedaço, até você atingir a altura que você quer. E você vai colocando aí na frente e vai medindo, tá? Até o tamanho que você quiser. Somente carreira de ida e volta, e você vai fazer isso igualzinho nas 2 partes, tá? Tudo que você fizer em uma, você tem que fazer na outra. Então, você conta as quantidades de carreiras a mais que você fez, para você repetir na outra parte também. Aqui, depois de finalizar as 2 partes, ó, tô com as 2 partes aqui pronta, você vai colocar, ó, frente com frente, né? O lado certo aqui se baseia pelo quadradinho inicial, que tem o direito e o avesso. Aí, você vai colocar direito com direito, e aí o avesso vai ficar pra cima. E aí, você vai pegar a sua agulha de tapeçaria com um pedaço de fio suficiente para fazer a costura e o arremate sem menisquência, tá? Essa pontinha que nós fizemos agora, para deixar a peça mais comprida, ela vai para baixo, tá bom?
porque aí depois fica melhor, tá? Pra fazer o acabamento vai ficar mais certinho. Então, coloca elas pra baixo, ó, ponta com ponta dos dois lados. E aí, eu vou pegar aqui em cima, ó, na correntinha e vou colocar o meu fio aqui nas duas partes, bem na beiradinha. E aí, eu vou puxar o fio aqui, vou fazer o nozinho. Opa, puxei demais. Vou colocar aqui o fio, tem que ser bem na pontinha, tá? Pra ficar bem retinho aqui. Vou fazer 2 nozinhos aqui. Depois nós vamos arrematar todos esses fiozinhos. E aí, aqui eu vou fazer uma costura. Costura básica, tá? Você pode fazer a costura que você já tem costume de fazer. É apenas uma costurinha normal. Eu vou fazer a minha aqui, ó, pegando dos dois lados, ó. Pego 2 pontinhas de cada lado e passo o fio pra cá. Aí, eu volto lá do outro lado, pego aqui 2 pontinhas desse lado e do outro lado. E passo o fio pra cá, ó. Uma costurinha normal. Só se atentando pra ficar rente, tá? Pontinho com pontinho. É muito importante que você pegue os pontinhos na direção certa pra chegar lá em cima, não ficar torto. Tá bom? Então, coloca bem do ladinho, ó. Você vai pegar dos dois lados e puxar pra cá. Pega aqui dos dois lados. Esses primeiros aqui, eles são pontos virados de lado. Então, você tem que pegar aqui bem retinho. Depois, chegar ali em cima, é ponto com ponto. Aí, fica mais fácil pra visualizar. Só é importante que você faça bem retinho, tá? Pra ficar bem do ladinho. Ó, não tem segredo, uma costurinha bem básica. Passa pra cá. Volto lá pro outro lado, pego aqui 2 pontinhas de cada lado, passo pra cá. Volto aqui do outro lado, ó, já tô chegando aqui nos pontos. Tem mais um aqui, eu passo o fio pra cá. Chegou nos pontos altos, ó, vou pegar 2 alcinhas do ponto do lado de cá, 2 alcinhas do ponto de lado de cá. Ponto com ponto, passo o fio pra cá. No próximo ponto, pego as 2 alcinhas, aqui as 2 alcinhas, passo o fio pra cá. No próximo ponto, são 3 pontos, então eu pego aqui, ó, nas 2 alcinhas dos dois lados dos 3 pontos, passo pra cá. Aqui eu tenho uma corrente, eu vou pegar a corrente também, ó, corrente com corrente, bem no meio dela, pra ficar mais seguro, tá? Não pega um fiozinho só, pega sempre 2, pra ficar mais reforçado e não repuxar a peça. Ó, chegou no ponto alto, pego 2 pontinhos do lado de cá, 2 alcinhas do lado de lá, passo o fio. E eu vou caminhando desse jeito, tá? Uma costurinha bem básica, bem normalzinha. Ó. Sempre se atentando pra ficar ponto com ponto. E eu vou subir essa costura aqui. Chegou na correntinha, ó, pega as alcinhas da correntinha também, tá? Não vai pular a correntinha. Ponto com ponto. E vou subindo, ó, ponto com ponto, sempre 2 alcinhas, 2 do lado de cá, 2 do lado de cá. Passo o fio, tá? Então, eu vou subir essa costurinha aqui nessa lateral, ó como vai ficando. Lembrando, olhar o lado direito e avesso, tá? Então, eu vou subir aqui, e aí eu vou deixar aqui em cima o espaço pra cava do braço, tá? Não costura toda, isso aqui é a lateral. Então, nós vamos subir a costura aqui, chegou aqui em cima, deixa o buraco pro braço. O meu aqui, pra minha circunferência de braço, eu vou deixar aqui 17 centímetros, mais ou menos, 17, 18, que fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos desse aqui. Tá? Desse aqui, ó.
7 buraquinhos. Então, pra mim, esse tamanho tá bom. Aí, você pode ir costurando e você pode colocar aí na frente do seu corpo e medir. Aqui nós vamos fazer a costura do ombro e aqui vai ficar o braço. Então, você pode ir costurando e medindo até você achar uma medida confortável onde vai passar o seu braço aqui, tá? Então, é só fazer a costura. Terminou a costura desse lado, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? Vai subir a costura, ó, vai deixar aqui a cava pro braço, ó, o meu já tá costurado esse lado. E aí, eu deixei esse buraco aqui pra cava do braço, depois que eu costurar em cima, vai ficar esse espaço aqui para o braço, tá bom? Então, você costura desse lado e deixa a cava pro braço. E aí, nós voltamos para os acabamentos aqui da parte de cima, tá? Bom, aqui depois de costurar as duas partes, ó como fica. Fica costurado até aqui. E aqui vai ser a cava do braço, tá? Do lado avesso. Agora, nós vamos costurar aqui a parte de cima, no ombro, e vamos deixar a cava pra cabeça. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um pedaço de fio, vou colocar aqui a agulha de tapeçaria. Um bom pedaço pra deixar pro acabamento. E aí, eu vou colocar aqui, ó, bem na pontinha, sempre na pontinha. Ó, bem aqui no meinho. E aí, aqui eu vou fazer o nozinho, 2 nozinhos. Pra iniciar a costura. Pra costurar aqui, o que você vai levar em consideração é o tamanho de abertura, circunferência de cabeça, tá? Então, eu tenho aqui 44 centímetros. Eu vou ver aqui mais ou menos quanto vai passar a minha cabeça, tá? E você pode contar quadradinhos, você pode colocar na sua cabeça e colocar 2 marcadorzinhos aqui pra ver o tamanho. E aí, você só tem que se atentar que esse buraco que vai ficar aqui no meio aberto é onde tem que passar a sua cabeça. E como cada um tem o seu tamanho, a sua medida, não tem como eu opinar, tá bom? Você tem que fazer até o tamanho que vai entrar na sua cabeça. Então, o restante eu costuro, tá? Então, eu vou começar a costura aqui e eu vou vir até aqui pra deixar o buraco pra cabeça. E aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só se atentando que aqui em cima, onde você vai costurar, tem que ficar do mesmo tamanho dos dois lados pra ficar regular, tá? Então, tem que ficar igual. A quantidade que você vai costurar não importa. Aqui é onde vai passar a sua cabeça no meio. Então, você mede aí, costura um pouco e mede. O importante é que fique a mesma quantidade de fechamento aqui, ó, dos dois lados de costura, tá? E aí, o meinho é onde vai passar a cabeça. Então, você vai fazer do mesmo jeito que na lateral. Você colocou o fiozinho lá, você vai começar a costurinha, pegando 2 fiozinhos de um lado, 2 fiozinhos de outro, bem rentinho, ó, ponto com ponto, pra chegar lá no final e bater certinho, tá? Pra ficar bem retinha a sua peça. Ó, peguei 2 alcinhas de um lado, vou lá do outro lado, 2 alcinhas, passo o fio pra cá. Tá chovendo aqui, ó, 2 alcinhas, passo o fio pra cá. Sempre deixando aqui bem certinho os pontos juntinho, ó, ponto com ponto. Chegou aqui, ponto com ponto, passo aqui por cima, passo o fio pra lá. Vou no próximo ponto. Pego aqui as 2 alcinhas de cada lado, passo o fio pra cá. Próximo ponto, passa pra cá. E aí, você só vai fazendo a costurinha aí normal, tá bom?
você pode medir. O que você pode fazer é contar a quantidade de quadradinho. Ó, aqui eu costurei 1, 2, 3, 4 quadradinho, mais o cantinho. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 4 quadradinho, mais o cantinho. E aí, eu posso colocar um marcadorzinho aqui e provar pra ver se a minha cabeça vai passar aqui nesse espaço, tá bom? Então, você costura aí do tamanho que for ideal pra você, ó. Aqui já tem a cava pro braço, e aí aqui eu vou fazer a cava pra passar na cabeça. E aí, as duas lateraisinhas aqui tem que estar com a mesma quantidade de pontinhos, então você pode contar pelos quadradinhos, que dá super certo, tá bom? Então, eu costurei aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado e parando aqui nessa cava pra passar a cabeça. Bom, aqui eu já tenho as partes emendadas, ó. A cava para o pescoço aqui em cima, as cavas para o braço. Agora, eu vou tirar do lado avesso que eu vou começar a fazer os acabamentos. Então, aqui de acabamento nós temos a gola, os braços e aqui a parte de baixo. Eu vou começar pelos braços, que eu vou fazer aqui a manga. Então, eu sempre vou pegar aqui por baixo, tá? Vou começar aqui por baixo, ó, bem no finalzinho, onde dá aqui na emenda, na costura. E aí, eu vou colocar o meu fio aqui embaixo. Vou fazer a laçadinha aqui inicial, deixando um pedaço para o arremate. E eu vou pegar aqui por baixo, ó, aqui eu tenho a emenda da costura, vou pegar nesse ponto aqui do lado. Ó, eu tenho aqui a emenda da costura, eu tenho 1, 2, vou pegar aqui nesse segundo ponto. E vou colocar o meu fio aqui, vou subir 2 correntes, vou aqui no espaço de corrente, vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto, vou fazer um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No espaço de corrente, eu vou fazer um ponto alto. Ponto alto, eu faço ponto alto. Ponto alto, eu faço ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No espaço de corrente, eu faço um ponto alto. Então, aqui, como nós temos ponto alto, corrente, nós vamos seguir a mesma sequência aqui. Vamos preencher tudo de ponto alto. Então, em cima de cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no espaço de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. Nós vamos fechar aqui de pontos altos. Só nessa primeira carreira, na segunda, nós já vamos mudar, tá? Então, essa primeira aqui, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto para a corrente, no espaço de corrente. Nós vamos fazer somente isso a volta toda aqui, tá? Quando chegar aqui em cima nessa emenda, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, e aí o restante ali do outro lado vai seguir o mesmo, só vamos fazer uma cavinha lá embaixo no braço, na hora de fechar, lá na emendinha. Já chegando aqui em cima, ó, nessa emenda aqui em cima, eu tenho esse lequezinho, aqui dentro dessa corrente eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho a emenda e aqui eu tenho outro lequezinho do outro lado, ó. Então, aqui nessa emenda eu vou fazer um ponto alto aqui no meio dela. A emenda que eu digo é onde nós costuramos no ombro, tá? E você faz um ponto alto em cima da emenda para não ficar buraquinho. Laçou, aqui nesse espacinho, ó, desse lequezinho desse lado, eu faço um ponto alto. E aí, eu vou seguir do outro lado fazendo a mesma coisa, um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto no espaço de corrente. Até eu chegar lá embaixo, onde tem a emenda embaixo do braço, e lá nós vamos fazer um esqueminha de cavinha lá para deixar a aparência mais bonita, tá? Então, é um ponto alto para cada ponto alto e na corrente um ponto alto.
Chegando já aqui embaixo, aqui também eu tenho... Deixa eu puxar esse fio aqui pra cá. Ó, aqui eu também tenho a emendinha. Eu tenho esse ponto aqui de atravessado e esse aqui. E aqui é onde eu iniciei. Então, aqui nessa emenda, eu vou fazer uma diminuição. Deixa eu desmanchar aqui pra mostrar melhor. Ó, eu tenho esse ponto alto e esse. Esse aqui é o mesmo desse que eu iniciei lá. Eu iniciei no segundo. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. E aí, vai me sobrar dois aqui, um desse lado e um do outro lado. Esses dois eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou laçar, vou tirar metade, deixo duas laçadas na agulha, laço, vou no ponto aqui do outro lado. E aqui eu vou puxar a laçada, vou tirar duas, vou ficar com três, aí eu laço e tiro tudo. E aí, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui na corrente onde eu iniciei, tá? Fazer uma cavinha aqui embaixo. E aí, agora, nós vamos iniciar os pontos duplos para deixar a manga com um aspecto mais caído. Você pode usar uma agulha de numeração maior, se você quiser deixar mais maleável, mais folgadinha, ou você pode fazer uns pontos mais largos seguindo com a mesma agulha. A única coisa que você tem que se atentar aqui nessa volta da manga é o quê? Que você tem que ficar com números de pontos que dê para você fazer divisível por 2, porque agora nós vamos pular um fazendo o próximo, pular um fazendo o próximo, então precisa de múltiplos de 2. Aí, na hora que você estiver fazendo, você vai contando, se precisar diminuir um a mais aqui, você diminui, ou se precisar acrescentar um a mais aqui em alguma das argolinhas, você pode acrescentar, que dá certo. Como é um pontinho só, não tem grandes problemas você fazer desse jeito, tá? A não ser que fosse múltiplos de mais pontos. Então, eu vou subir aqui agora 4 correntes, 2, 3 e 4. Vou laçar o fio 2 vezes, vou pular esse próximo, vou lá no próximo e vou fazer um ponto alto duplo. Então, puxei a laçada, eu laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço e tiro duas. Uma corrente de espaço, laço 2 vezes, pulo um ponto de base, vou no próximo, puxo a laçada, estico, laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Uma corrente de espaço, laço fio 2 vezes, pulo o próximo ponto, vou no próximo, puxo a laçada, laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Uma corrente, laço 2 vezes, pulo um ponto de base, vou no próximo, puxo a laçada, tiro duas, puxo, tiro duas, puxo, tiro duas. Então, nós estamos fazendo pontos altos duplos, ó. Uma laçada, laço 2 vezes, pulo o próximo, vou no próximo, tiro duas, laço, e tiro mais duas. Uma corrente de espaço, laço a agulha 2 vezes no fio, pulo um ponto de base, vou lá no próximo, puxo a laçada lá atrás, trago pra frente. Laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço e tiro duas. E aí, eu vou seguir desse jeito por toda a volta aqui da minha peça, fazendo um ponto alto duplo, uma corrente de espaço, pulo um de base, vou no próximo, um ponto alto duplo. Uma corrente, laço 2 vezes, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto duplo. Uma corrente de espaço, laço, fio 2 vezes, pulo um de base, vou no próximo, um ponto alto duplo. Laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas. E eu vou seguir essa repetição por toda a volta aqui da manga. Vou no próximo, pulo um, vou no próximo, laço, tiro duas, laço e tiro mais duas. Uma corrente de espaço, laço 2 vezes, pulo um de base, vou no próximo ponto, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Então, essa mesma repetição até o final. Ó, chegando aqui no final, vou fazer uma corrente, vou pular esse aqui, e aí, eu vou fechar aqui na terceira corrente. Pra finalizar, aí, eu vou subir 2 correntes, agora eu vou fechar de novo, vou laçar o fio, vou virar pra retornar, pra não ficar marcação. E aí, aqui no espaço, eu vou fazer um ponto alto, no ponto alto duplo, eu vou fazer um ponto alto, no espaço de corrente, eu vou fazer um ponto alto,
No ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. No espaço, um ponto alto. No ponto alto duplo, eu vou fazer um ponto alto. No espaço, um ponto alto. No ponto alto duplo, um ponto alto. E aí, eu vou seguir dessa forma, preenchendo os espacinhos aqui de ponto alto. Então, se eu tenho uma corrente, eu faço um ponto alto. Em cima do ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. Até eu chegar lá no final. Chegando aqui no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda corrente, porque eu iniciei aqui com duas. Se você fez três, aí finalizar na terceira. Fiz aqui uma carreira fechada. Agora, eu vou fazer de novo a carreira de ponto alto duplo. Então, eu vou subir 4 correntes. Vou laçar o fio 2 vezes. Vou pular um ponto, vou no próximo, vou fazer um ponto alto duplo. Uma corrente, laço 2 vezes, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, vou no próximo ponto, um ponto alto duplo, uma corrente de espaço, pulo um ponto. E essa vai ser a sequência. Então, eu fiz uma carreira aberta, uma carreira fechada. E é somente essa sequência aqui, tá? Então, aqui o tamanho é a seu gosto. Você pode fazer quantas carreiras você quiser. Sempre vai ser uma carreira fechada de ponto alto e uma carreira de telinha com ponto alto duplo, separado por uma corrente. Pulo um ponto de base, um ponto alto duplo. Finalizei aqui essa carreira. Eu vou fechar com ponto baixíssimo, vou subir 2 correntes e aí eu vou fazer uma carreira de ponto alto fechado, igual essa aqui. Se você quiser continuar, você vai fazer a mesma sequência, uma de ponto alto fechado, uma de ponto alto duplo pulando um com uma corrente de espaço. E aí, você vai fazer por quantas vezes você quiser, e aí você pode ir provando aí. Eu vou fazer mais essa aqui aberta e uma fechada, que eu vou finalizar com a fechada, mas aí você faz a quantidade que você quiser. E aí, você vai cortar o fio e vai fazer a mesma coisa do outro lado aqui na outra manga, a mesma repetição, tem que ficar do mesmo tamanho, a mesma quantidade de ponto, a mesma diminuição que você fez aqui no final, você tem que fazer lá, tá bom? Tem que ficar o mesmo tamanho. E aí, eu volto, vou finalizar o meu aqui, eu volto pra fazer o acabamento aqui da gola e a parte de baixo, tá? Só fazer a mesma coisa que você fez desse lado, você vai repetir desse outro lado. Finalizado aqui as 2 mangas, ó, eu fiz poucas carreiras porque eu queria que ficasse mais curtinho, aí você pode fazer menos ou mais, vai de gosto. Então, eu fiz uma cheia só de ponto alto, uma de gradinha com ponto alto duplo, uma cheia de ponto alto, uma de gradinha e finalizei com uma de ponto alto. Eu não quero fazer nenhum acabamento aqui, mas se você quiser continuar e fazer uma carreirinha de ponto baixo, também fica legal, tá? E dá certo. Agora, eu vou fazer um acabamento aqui, ó, na gola. É só pra fazer, pra selar mesmo. Então, eu vou fazer só uma carreirinha bem básica aqui de ponto baixo, só pra fechar, tá? Aí, você pode escolher, você pode começar aqui pela lateral, você pode começar pela parte de trás. Como é só uma carreirinha, não vai fazer diferença, porque não vai ficar marcado. Então, eu vou pegar aqui por trás mesmo, ó. Vou pegar aqui em um ponto, pode ser qualquer um, não tem problema o ponto que você vai pegar, ó, vou puxar a laçada aqui dentro, vou fazer uma corrente, vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, e aí eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos que eu tenho aqui na carreira anterior. Vou fazer somente isso
Só para encerrar mesmo. Ó, um ponto baixo para cada ponto, e ali no decote eu não vou fazer nenhuma cavinha, nenhum detalhe, porque ela já tá bem certinho. É uma camisetinha bem simples, bem básica, que você faz bem rápido, ela é bem econômica também. Ó, cheguei aqui na lateral, onde é a emenda do ombro, onde eu tenho a costura do ombro. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pular esses dois pontinhos aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui, a emenda, e aqui eu tenho outro ponto. Eu vou pular esses dois pontinhos e vou lá no espacinho, ó. E aqui no espacinho eu vou fazer um ponto baixo. Somente isso. E aí eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, um ponto baixo no espaço de corrente. Um ponto baixo para cada ponto, um ponto baixo no espaço de corrente. Somente isso. Chegou aqui na outra emenda, ó, na altura do ombro, eu fiz um ponto baixo aqui, ó. Na corrente, eu vou pular esse ponto aqui do meio e vou lá pro outro lado e vou fazer um ponto baixo. Fazer igual eu fiz lá do outro lado, tá? Tudo que a gente faz em um lado, a gente espelha no outro para ficar todas as partes iguais. E aí, eu vou seguir aqui com um ponto baixo para cada ponto, um ponto baixo para cada corrente, até eu chegar ali onde eu iniciei, onde eu vou fazer o ponto baixíssimo para finalizar. Ó, cheguei aqui onde eu iniciei. Aqui eu vou pegar na correntinha que eu fiz para iniciar e vou fechar com um ponto baixíssimo. E aí, eu já posso puxar a laçada aqui e cortar com um pedaço para arremate. E a minha gola aqui vai estar pronta. Ó, bem básico, bem simples, foi só um acabamentozinho para finalizar, tá? Na parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer só uma carreirinha de ponto baixo para finalizar. Você pode fazer um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, ponto picô, você pode fazer da maneira que você achar aí que vai dar certo também, tá? É só para fazer um acabamentozinho. Eu vou pegar em qualquer ponto aqui na lateral mesmo, fazer uma corrente, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, em cima do ponto faço um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, no espaço de corrente um ponto baixo, em cima do ponto eu faço um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, no espaço de corrente um ponto baixo, e eu vou seguir assim, fazendo um ponto baixo para cada ponto, um ponto baixo na corrente de espaço, por toda a volta. Cheguei aqui onde eu iniciei, eu vou fechar aqui também com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz para iniciar. Vou fazer uma laçada e vou cortar o fio, um pedaço sem menisquência pro arremate. Ó, vou puxar a laçadinha aqui. E aí, depois é só arrematar os fios e a sua peça vai estar prontinha. Ó, o miolinho, vou arrematar aqui. O miolinho do square. Eu caminho aqui por alguns pontos, vou vir pro lado de cá. E aí, eu passo aqui a agulha, seguro a laçadinha aqui, ó, dou uma volta inteira aqui nessa laçadinha, passo a agulha pro meio, seguro aqui, ó, bem no pezinho e puxo pra firmar o nozinho. E aí, eu vou caminhar mais uns pontos aqui, esse miolinho tem que ficar com o acabamento bem feito, tá? Bem seguro, porque pode desmanchar a sua peça.
Então, o acabamento é muito importante. Ó, segura a laçadinha, passa aqui o fio pela laçadinha, ó, dou a volta toda, passo no meio, firmo o nozinho, caminho mais um pouco aqui, e aí eu posso cortar o meu fio. Aí eu já posso cortar. Pego outro fiozinho e eu vou fazer a mesma coisa com todos os fiozinhos que eu tenho na minha peça. Bem rápido, bem prático e sempre se atentando para ficar seguro, tá? Os nozinhos é muito importante, por isso que é importante você deixar uma boa quantidade de fio para remate sem menisquência, para você conseguir fazer todos os acabamentos bem certinho e deixar a sua peça bem feitinha, tá? Olha, eu vou fazer aqui, vou puxar o fio, caminhar, fazer mais nozinho. Faço aqui mais um nozinho para ficar bem seguro. Ó, dou a volta na laçadinha, passo no meio, seguro aqui e puxo. Caminho mais um pouco aqui. Volto pra lá. E aí, eu posso cortar o meu fio. E aí, eu vou fazer isso por todos os fiozinhos que eu tenho aqui na minha blusa, tá? E aí, a sua blusa vai estar prontíssima, perfeita, linda de bonita. Essa blusinha é muito gostosa, bem básica, bem confortável, muito fresquinha, tá bom? Bem simples de fazer, dá pra fazer qualquer tamanho, você vai medindo aí você mesmo, como é só cava, braço e pescoço. É bem simples, dá pra fazer de vários tamanhos, sem precisar de uma medida muito exata. O importante é a cava do braço e o buraco para a cabeça, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de deixar o seu comentário, tá? É muito importante, me ajuda muito aqui no canal. Compartilha com uma amiga que você sabe que vai amar uma blusinha basiquinha, alguém que esteja aprendendo a fazer crochê. Ajude as companheiras compartilhando bons vídeos, boas ideias, tá bom? Me acompanhe também lá no Instagram, juliana.brito, para você ficar por dentro de tudo que eu posto por lá e as inspirações das peças. E não deixe de acompanhar a Maratona dos Quadradinhos, porque ainda tem muita coisa bacana, incrível, para vir para vocês aqui no canal, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito ainda, não deixe de se inscrever aqui no canal também. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, não perder nenhuma novidade. E beijos, até a próxima aula.